Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer uso à leitura da palavra de Deus. Deus é maravilhoso. Deus é grande. O importante de tudo é nós guardarmos em nosso coração que Jesus está conosco. Eu entendi, lendo a Bíblia Sagrada, alguém poderia perguntar e dizer, né, se Jesus está comigo, por que me sobreveio esse mal? Foi mais ou menos assim que Jó perguntou, né? Deus tinha um intuito de ser glorificado. Eu aprendi uma coisa à luz da Bíblia, que Deus é glorificado a partir do momento que você abre essa boca linda, maravilhosa que Deus te deu para dar glória a Deus e aleluia. Mas também Deus é glorificado a partir do momento que você está sofrendo. Interessante, né? O nosso sofrimento faz com que Deus seja glorificado. Interessante. Você sabe por quê? Você vai, pastor, eu não estou entendendo. Você vai entender agora. Porque o crente é aquele que mesmo sofrendo, não deixa de exaltar e louvar e bendizer aquele que vive e reina para todo sempre. É verdade ou não é? Jó perdeu tudo o que tinha e disse, nu eu vim do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que em momento algum Jó atribuiu Deus culpa alguma. Jó não pôs culpa em Deus. Disse o profeta, né? Se o homem se tem razão, motivo para se queixar, queixe de si próprio. Muito menos de Deus, né? De Deus nós não temos como nos queixar. Abra sua Bíblia em Mateus. Deus tem uma palavra de ensinamento para nós nessa noite. Nós vamos ler Mateus, depois vamos para Marcos, que são dois livros colados, nem muito fácil de achar, né? Primeiro você abra a Bíblia Sagrada em Mateus, capítulo de número 28, versículo 19 e 20. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Diz assim a Bíblia Sagrada: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora abra a sua Bíblia em Marcos, que é o segundo livro da Bíblia. Abra no capítulo 16, no versículo 15. É onde iremos explanar um pouco mais a palavra de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 15. Diz assim a Bíblia Sagrada: e disse-lhes, ou por que não dizer, Jesus disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Grande Pai, eterno e maravilhoso Deus que estás no céu, Senhor, no nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, nesta palavra sacrossanta, e te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, pela tua infinita misericórdia. Lembramos, ó Deus, que a honra e a glória aqui, Senhor, neste lugar é atribuída a ti, exclusivamente a ti. Importa que o Senhor cresça e que nós continuamos cada vez menor em tua presença, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar dando glórias ao nome daquele que vive, que reina e que te trouxe aqui nesta noite para ser abençoado.
Meus queridos, a Bíblia Sagrada, ela é repleta de assuntos doutrinários, de ensinamentos doutrinários. Existem muitos assuntos na Bíblia Sagrada que não têm tanta importância. Aí alguém poderia questionar, pastor, porventura existe alguma coisa na Bíblia que não traga consigo tanta importância? E eu digo sim. Exemplos. Com quem Caim casou? Quem era a esposa de Caim? Diz a Bíblia Sagrada que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Pastor, quem era? Qual era o nome das filhas de Adão e de Eva? Filhas, mulheres, né? Filhas, feminino. Quem era? Quem era o pai de Melquisedeque, sumo sacerdote? Quem são as duas testemunhas que até hoje se questionam dentro dos ensinos escatológicos, dentro da teologia? Existem muitos assuntos que não trazem consigo tanta importância você saber ou deixar de saber. Se nós vamos saber ou vamos deixar de saber, não faz tanta questão. Só que existem assuntos dentro da Bíblia Sagrada que é de suma importância para a salvação. Dentre eles estaremos tratando de um nessa noite, que se chama batismo. Não existe tanta seriedade dentro da Bíblia Sagrada. Não existem assuntos dentro da Bíblia Sagrada que não seja tratado com tanta seriedade quanto o batismo. Ou seja, o batismo é um assunto de grande importância doutrinária. Todos precisam entender, compreender, guardar consigo e obedecer a questão do batismo. Entenda bem que a Bíblia diz, em Mateus nós lemos primeiramente que Jesus primeiro pede aos discípulos que ele fosse a seara, ao mundo, né? Pregando o evangelho, ensinando. Ide por todo o mundo ensinando a toda criatura, ensinar. Entenda bem, existe uma diferença de você pregar. Existem muitos pregadores que pregam a Bíblia Sagrada, são grandes pregadores, eloquentes, pregam animado, né? Nós somos pentecostais, gostamos do barulho, nós gostamos de ver, né, o ribuliço, né, o Deus movimentando as águas, pessoas sapateando, profetizando, pulando, né, fazendo aquilo que Deus assim lhe permita fazer. Só que a mensagem do Evangelho, ela tinha, e ela tem, melhor dizendo, um grande fundamento. Não adianta se pregar a palavra de Deus, sendo que as pessoas, os ouvintes, não entendam aquilo que estão pregando. O que adianta eu falar aqui 1 hora ou 2, e chegar no final do meu sermão e ninguém entender nada daquilo que eu disse? Entenda que Jesus pregava a palavra de maneira que os ouvintes entendiam aquilo que ele dizia. Jesus, ele não pregava de maneira que as pessoas não pudessem entender. Pelo contrário, os discípulos em várias ocasiões chegavam a Jesus e perguntavam, e questionavam: Senhor, nós não entendemos aquela parábola. E Jesus lhe ensinava, repetia e falou: então eu vou lhe ensinar, vou lhe explicar melhor. Jesus, ele passava, ele pregava a palavra de maneira que as pessoas entendiam aquilo que ele dizia. O objetivo hoje é nós transmitirmos uma palavra que vá de encontro ao seu entendimento, para que você possa compreender aquilo que está sendo dito. Eu lembro que tinha um rapaz, um jovem, muito eloquente na palavra, e que pregava muito bem, por sinal. Ele pregava a palavra numa rapidez tão grande, que sem brincadeira nenhuma, era difícil aquilo que as pessoas que estavam ouvindo, eu mesmo sabia o que ele estava dizendo, porque eu sabia onde estava escrito, porque eu mesmo tinha lido. Porque se eu não tivesse lido, eu não entendia. Ele lia, ele estava pregando e tinha um versículo que ele gostava muito. Ele dizia bem assim, Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mas penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e abre para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ele era mais ou menos assim que ele pregava. E eu
sabia o que ele dizia, mas ele pregava numa velocidade, mas parecia que estava correndo de alguém. Diz que ele estava doido para pregar a palavra. As pessoas que ouviam, muitas delas não entendiam nada do que ele dizia. Você sabe o que ele dizia? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mas penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Olha só, não era muito mais prático ele dizer dessa maneira? Entenda que existem muitos pregadores hoje em dia que não conseguem transmitir a palavra e as pessoas não entendem. Pregam às vezes até a Bíblia, mas as pessoas não conseguem compreender, captar aquilo que eles estão dizendo. E Jesus se preocupava muito com isso. E ele deu uma ordem aos discípulos para que os discípulos pudessem pregar o Evangelho de maneira que os ouvintes entendessem a necessidade do batismo. Presta bem atenção você, que tem gente aqui tem muita gente aqui que não foi batizada ainda. Então você vai aprender a importância do batismo nessa noite. Alguém poderia me dizer, pastor, sem batismo há salvação? E eu lhe respondo, não. Marcos capítulo 16, versículo 16, onde você leu comigo, ou melhor, eu li e você acompanhou. Diz da seguinte maneira: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, vírgula, mas quem não crer será condenado. Entenda que para ser batizado, só se batiza quem crê. Ele diz, quem crê e obedece naquilo que está escrito, será salvo. E quem não crê, será condenado. Em Lucas, capítulo 23, versículo 43, tem uma passagem bastante bonita, né? E que tem muita gente que se prende a ela de forma errada. Quem já ouviu dizer que Jesus era músico? Um rapaz estava pregando a palavra de Deus uma vez e disse assim, ó, Jesus era músico. Aí todo mundo ficou surpreso com a novidade que o rapaz estava transmitindo. Ninguém sabia que Jesus era músico. Ele falou porque a Bíblia diz que Jesus tocou o esquife. Como é que é? Jesus tocou o esquife. Então o que Jesus era? Jesus era músico. Ele deduziu que o esquife era um instrumento musical. Era um cortejo fúnebre, irmão. Estava indo defunto. Era um cortejo fúnebre. Tinha um caixão. Jesus tocou o esquife. Ele falou, então Jesus era músico. Olha só. Existem pessoas que leem a Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela não é compreendida de qualquer maneira. Eu já ouvi pregadores falando da seguinte maneira: 1000 chegará, 2000 não passará. Antes de 2000, né? Eu creio que teve muita gente aqui que já deve ter ouvido também. Aí, eu pensei comigo, meu Deus, onde é que está isso escrito na Bíblia? Eu não conheço. Isso era um ditado popular, irmão. Tem muita gente que, por ignorância quer dizer falta de conhecimento, ensina errado. Lucas, capítulo 23, versículo 43, tem aquela passagem bonita dos dois ladrões, né? Os dois salteadores crucificados ao lado de Jesus. É bonito demais aquela passagem, né? Um diz assim, desce tu daí, sai daí, desce tu, salva a ti mesmo e salva nós também. Aí o outro repreendeu e disse da seguinte maneira: nós estamos aqui porque merecemos os nossos feitos, as nossas atitudes fizeram por digna de estarmos aqui, mas esse justo nada fez. E você não teme a Deus estando na mesma situação que ele? E diz a Bíblia que ele virou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E Jesus vira para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pergunta: ele foi salvo? Claro que sim. Isso é inquestionável. Entenda bem. Hebreus capítulo 9, versículo 17, diz que um testamento ele só tem valia, ou seja, só tem valor a partir do momento que o testador
morre. Para que o batismo fosse uma obrigação, Jesus deveria morrer. Enquanto Jesus vivo estivesse, Jesus poderia levar para o céu sem batismo quem ele quisesse. Exemplos: Davi foi ou não para o céu? Claro que foi. Abraão, Isaac, os heróis da fé que a Bíblia relata em Hebreus capítulo 11, o batismo não tinha tanta importância, entre aspas, ou seja, não era uma atitude obrigatória, até o momento em que Jesus vivo estava. Enquanto Jesus não havia morrido, não tinha necessariamente a obrigatoriedade daquele ladrão descer da cruz. Ele poderia muito bem falar, Jesus poderia falar muito bem para ele, falar assim: olha, você precisa ser batizado para ser salvo, então nós vamos dar um jeitinho de você descer, ir lá se batizar, depois volta para a cruz para você morrer de novo, para você ser salvo. Só que Jesus não havia morrido. E tem muita gente que se prende a Lucas capítulo 23, versículo 43, achando que o batismo não traz importância para a salvação. Sem batismo não há salvação, diz a Bíblia. Quem não crê será condenado. Depois da morte, o testamento passou a ter valor. Não adianta nada a irmã Angélica que está ali, né? Deixar uma herança para mim, tá vendo? Claro que ela não vai deixar para mim, vai deixar para os filhos dela, né? Mas, um exemplo, né? Eu podia deixar uma herança, vou deixar para o meu pastor uma herança para ele, né? Aí deixa uma herança lá, faz um testamento. Aí eu sei, poxa, irmã Angélica deixou uma herança abençoada para mim, mas ela está viva. Eu não vou ter poder sobre aquilo enquanto ela viva e estiver. A partir do momento que Deus a recolher, aí o testamento dela vai ter valor. Aí falou: opa, no testamento diz que tem um herdeiro, é fulano de tal, e ele é herdeiro disso aqui, isso aqui pertence a ele. Entenda que o testamento só tem valor a partir do momento que o testador falece. A prova disso está em Marcos capítulo 9, versículo 14, também, uma passagem muito bonita. Vocês sabiam que os discípulos de Jesus, eles expulsavam demônio, curavam os enfermos, mas nenhum deles nem orava nem jejuava? Interessante, não gostava nem de orar nem de jejuar. Os discípulos de João, alguns discípulos, chegaram até Jesus e questionaram isso. E falou: epa, peraí, por que nós jejuamos e oramos muitas vezes e os seus discípulos não jejuam? Jesus lhe responde da seguinte maneira: poderia, porventura, os filhos das boldas estarem tristes enquanto o esposo está com eles? Aí Jesus vira para ele e diz: dias virão em que o esposo lhe será tirado, fazendo menção à sua morte. Nesses dias orarão, jejuarão. Ou seja, depois da morte de Jesus teve muita coisa que teve que mudar, inclusive a questão do batismo, a obrigatoriedade para o batismo. Isso é importante, irmão, a gente frisar. Por quê? Porque tem muita gente, eu conheço crente, teve gente que nós vamos ter um batismo aqui, por meado desse mês de julho, nós vamos ter o batismo, já tem umas pessoas para descerem as águas, né? Eu estou falando por isso mesmo, porque tem pessoas, eu conheço pessoas que cantam na mocidade e que não querem se batizar, já pensou? Ué, eu estou entendendo. Você acha mais importante cantar num coro terrestre ou num coro celestial? Diz a Bíblia Sagrada que o coro celestial é muito mais glorioso. Se for para mim perder o meu tempo como cristão, entre aspas, porque o verdadeiro cristão é aquele que obedece a palavra e leva ela a sério, da maneira que deve ser levada. Eu não posso ser um crente parcial. Eu sirvo a Deus de forma parcial. De que maneira? Aí eu sirvo a Deus cantando, eu sirvo a Deus dizimando. Tinha um irmão aqui, ele dizimava sem ser membro, não era membro nem nada, ele dizimava, sempre dizimou. Aí uma vez eu falei para ele da seguinte maneira:
ele estava afastado na época do evangelho, né? Eu disse para ele o seguinte, falei, olha, o seu dízimo não te leva ao céu. Se fosse outro, poderia mentir para ele, né? Tem muita gente aí que é capaz de mentir para ele. Dizer, não, você está dizimando, está tudo bem e tal. Mas o homem que tem temor de Deus, ele fala a verdade. Ela pode até não soar bem aos ouvidos daquele que ouve, mas tem que falar a verdade. E eu disse a ele, eu falei, ó, pelo fato de você ser dizimista, eu louvo a Deus, porque você tem ajudado essa obra, essa igreja, só que o seu dízimo não te leva para o céu. De maneira que também, o crente que não dizima, também não vai ao céu. Interessante, né? Olha só, entenda que para que nós possamos herdar a salvação, é um conjunto de regras que devem ser obedecidas. Dentre elas, o assunto dessa noite, batismo. Para você ver como é que é importante o batismo. E Jesus disse, olha, ide por todo mundo, ensina a eles a importância do batismo. Você sabia que tem muitas igrejas aí, que as pessoas até ceiam sem ser batizadas? Absurdo, né? Não ensinam. E outra coisa, você sabe o que é batismo? O batismo é uma atitude, é uma aliança que você faz com Deus muito séria. É igual casamento. Quem é solteiro, aprenda uma coisa, viu? Casamento é um só. Você casou mal, você carrega a sua mala sem alça o resto da vida nas suas costas. É casamento mal, não, é uma mala sem alça e sem rodinha. Você está perdido. Casou bem, você está feito, irmão. Bem casou, bem fez minha esposa me aguentar, né? Eu sou uma herança para ela, sou uma benção. Para me aguentar só ela mesmo. Diz a Bíblia que Deus dá a cada um segundo suas forças, né? Não faz... Deus olhou para minha esposa e falou assim, ó, vou te dar uma benção para você, viu? Você vai aguenta ele aí. Não me aguentar tem que ser uma heroína. Eu sou enjoado demais. Mas fazer o quê, né? Nasci assim, né? Não é que eu me conformei com ser dessa maneira, não. Eu peço a Deus para me, né? Eu já mudei muito, graças a Deus. Peço a Deus que eu possa cada vez mais agradá-la. Né? Então entenda bem, irmão. Existem coisas na vida que é feita uma vez só e tem que ser feita consciente. Dentre elas o batismo, dentre elas o casamento. São coisas sérias. Outra pergunta que às vezes surge, né? Eu não sei se você... Existe idade mínima para batizar, né? Alguns questionam, pastor, eu não batizo pessoas de 12 anos, 13 anos. Eu não batizo. Existe uma idade chamada idade da inocência. O que seria, chegaria a ser a idade da inocência? Ou seja, a idade onde não há malícia. O mais novo aqui, quem é o mais novo aqui nessa noite aqui? Mais novo na idade, viu? Vocês estão bem crescidos, é o mais novo na idade. A idade. Eu acho que é o... Você tem quantos anos, Benção? 12. É o mais novo, tem 12 anos aqui, pelo visto, viu? Né? 12 anos. É o mais... O Joaquim já está experiente. Não é velho, não, é uma experiente. Irmãos, aí alguém poderia dizer o seguinte, né? Alguém poderia dizer o seguinte: qual é a idade mínima? A idade da inocência, né? Irmão, qualquer criança hoje, me perdoe a franqueza, com 10 anos, não é mais inocente. Concorda comigo? Do jeito que o mundo está, qualquer criança de 10 anos hoje tem maldade, ou seja, o mal acompanha o crescimento. Parece que ele espera só você chegar a uma certa idade para começar a te ensinar coisa errada. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu lembro que uma vez aconteceu na escola, eu acho que foi com Abel, se eu não estou enganado. Foi com Abel. E xingou uns palavrão lá. Aí a professora apertou ele lá, né? Foi chamar a atenção dele. Ele falou que era o pai dele que tinha ensinado ele. Ah, não, foi com o Adriel? Foi com o Adriel. Aí
xingou uns palavrão lá meio assustador lá, né? Aí a professora foi repreender ele, foi conversar com ele. Falou, meu filho, onde é que você está ouvindo esse negócio? Aí ele virou e falou assim, meu pai. É o meu pai que... Aí, mas seu pai não é pastor, meu filho? Né? Então, você entende? Olha só, eu estou dando um exemplo básico do que aconteceu comigo em casa. E eles não me vêem xingar não, irmão. O Abel, quando até maiorzinho, Abel chegava, você sabe o que Abel falava? Abel, quando a mãe dele é muito, você sabe que toda mãe é brigona, né? Toda mãe é uma benção, né? Aí, ela brigava muito com ele, chamava a atenção dele direto, porque ele aprontava mesmo, né? E toda mãe corrige o filho. Aí ele virava bem assim, ele bravo, né? E chegava para mim, pai, minha mãe, só Deus, hein? Mamãe é uma benção, né? Mas nervoso. Falei, meu filho, sua mãe é uma benção. Né? Por quê? Porque ele não via. Ele não tinha. Lá em casa não existe o costume de ninguém ficar xingando palavrão. Então ele ouvia aquilo. Só que as coisas vão mudando, irmão. Como eu disse, a cada dia basta o seu mal. E a criança está perdendo a inocência muito cedo. Qualquer criança hoje, 10 anos diante, não sabe coisa que eu não sabia. A maldade, parece que ela acompanha o jovem. Você com 10, 11 anos, você já tem noção do que você quer na vida. Eu com 8 anos era bobo que metia medo. Existia inocência. Até na televisão, na própria internet, existia. Na internet naquela época, na minha época não tinha, né? Na televisão naquela época existia censura. Existia um certo limite. A malícia, ela não vinha ao nosso encontro como está vindo hoje. É verdade ou não é? Toda propaganda tem uma mulher nua. Eles não botam homem pelado, já percebeu? Homem não dá audiência. Fica aquele monte de bobo. Eu estava falando hoje no serviço, homem é muito visual. E mulher já é auditiva. Mulher você conquista com conversa. Se você for bom de papo, você conquista. Você que está encalhado, aprenda logo, viu? E homem não, homem já é visual, homem é bobo. Homem bate os olhos e fica lá, não besta, olhando. Homem é assim. Eu estou falando porque é assim que acontece, irmão. Né? Eu falei isso lá na empresa hoje, homem é bobo demais, não pode ver um negócio na rua, um bobo. Acho que nunca viu. Eu lembro que eu cheguei dentro de uma loja, estou encerrando, viu? Cheguei dentro de uma loja. Aí eu estava lá em Campo Grande. Aí entrou uma moça na loja. Aí o dono eu estava olhando aquelas lojas de R$1,99, que eu gosto muito daquilo, você nem imagina, viu? É barato, né? Aquilo é barato e prático, né? Eu vou para aquela lojinha. Aí eu estou lá me olhando de costas lá. Aí chega um cidadão nas minhas costas, batendo bem nas minhas costas aqui. Aí virou para mim. Ei, passou a moça passou. Era o dono da loja, viu? Ei, não gosta não? Aí eu fiquei assim meio... Não tem como você ficar meio perdido no tempo? Era moça, tinha entrado na loja dele, perguntou se eu não gostava. Aí eu fiquei meio bobão, assim, meio perdido assim, e ao mesmo tempo sem entender nada, né? Aí eu falei, eu não conheço esse cidadão. Aí virei para ele e falei, gosto. De tanto que eu gosto, eu tenho uma em casa. Aí eu perguntei se é casado. Ele falou, sou. Daqui a pouco eu desci o cajado no cangote dele. O homem era casado. Entenda bem, irmão, que, como eu disse, a malícia hoje em dia tem vindo de encontro. Então não se existe idade hoje mínima para batismo. O que tem que ser feito é conscientizar as pessoas do batismo, da importância, da seriedade. Volto a dizer, batismo e casamento é um só. Viu? Os irmãos solteiros aí, fica aqui. Outra coisa, aprenda uma coisa para mim orar agora. Agora eu vou encerrar mesmo. Às vezes as moças, né? Tiago disse uma coisa interessante. Pedis e não recebeis. Por quê? Pediu mal, irmão. Quem pede mal não recebe as coisas boas. A verdade é essa. Tem muito crente que deixa de receber coisa boa porque pede coisa, não sabe pedir. A verdade é essa. Aí tem as irmãs falam assim, Jesus, né? Manda um gatinho para mim. Aí depois começa a se arranhar, todo dia amanhecer com a cara toda arranhada aí. Aí vai, pastor, ora por mim, pastor. Ah, por que, irmã? O gatinho me arranhou. Ah, irmã, você arrumou um gato para se arranhar?
Você já entrou num julgo desigual. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque as pessoas falam assim, na minha igreja não tem jovem bonito. Na minha igreja não tem jovem, não tem moça, não tem rapaz bonito. Aí vai pro mundo. Pega um tribufu daquele lá no futuro, lá para ter dado dor de cabeça, viu? Tem um monte de crente, de irmã crente, que entrou pelo caminho errado e está sofrendo aí barbaridade. Viu? Tem mulher que hoje está assim, estou carregando minha cruz. Você está carregando sua cruz? Não, meu filho, você está carregando uma árvore de... um pé de eucalipto nas costas. Viu? Não é só a cruz não, porque a cruz, diz a Bíblia que o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. Se você está carregando peso demais, é porque você está segurando o negócio errado. Viu? Em vez de você carregar a sua cruz, levar a sua cruz, você está levando um pé de eucalipto de todo tamanho. Por quê? Escolheu errado, pediu errado. Então aprenda, irmão. Culto de ensino é para aprender. Viu? Não tem aqui. Irmão, Jesus me aponta onde é que está meu Isaac, a minha Rebeca, né? A minha ovelha, para fazer um casal comigo, né? Não se luta com a aparência não, viu? Não estou mandando, né? Claro, evidente que minha esposa olhou para mim e falou assim, é o mais bonito que tem. Aí, infelizmente, não teve jeito, né? Gamou. Beleza bateu, ela falou, modéstia à parte, beleza é uma coisa que lá em casa sobra, viu? Tem os filhos, você pode olhar para meus filhos, tudo bonito, com a cara do pai, né? Então, beleza é uma coisa que entrou lá em casa e ficou. Então, claro que você não vai casar com ninguém feio, mas nem sempre aquilo que aparenta ser alguma coisa aos nossos olhos, de fato é aquilo que aparenta ser. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Amém? Que Deus abençoe os irmãos nessa noite. Domingo, nós vamos ter uma reunião rapidamente com quem vai se batizar, com quem pretende descer as águas batismais. Os irmãos que nos procurem, nós estaremos tratando acerca desse assunto domingo. De preferência pela manhã, na escola bíblica dominical, que é um horário muito mais prático para nós.